Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. STF já se prepara para blindar Moraes contra pedido de impeachment, diz colunista do O Globo. Veja o vídeo. Hoje no Brasil, dezenas, talvez centenas de pessoas estão respondendo a inquéritos criminais, podendo ter as suas vidas destruídas, podendo até mesmo ser presas, porque em algum momento, durante os últimos 2 anos, essas pessoas afirmaram ou questionaram que a nossa Suprema Corte estaria favorecendo um candidato em detrimento do outro. Estariam tirando um descondenado da cadeia, anulando todas as provas contra ele, o mundo sabendo que ele é o chefe do maior esquema de corrupção já visto na humanidade, e estão colocando ele na presidência do nosso país, e impedindo o outro candidato de fazer campanha. Por essas afirmações, ou afirmações muito similares a estas, centenas de pessoas estão tendo as suas vidas destruídas. Centenas, que podem ser presas. Mas o que acontece quando uma jornalista do maior veículo de comunicação do Brasil faz a mesma afirmação? Será que vai ficar tudo bem? Ou ela deveria também ser colocada em um inquérito? Veja o que a jornalista da Rede Globo, a Cantanhade, né? Eu não lembro o nome desse povo, porque eu sinceramente não assisto essa galera, disse. E hoje, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes ligou para o Jacques Wagner e teve uma conversa duríssima. Os dois tiveram uma conversa muito dura. Primeiro que já é errado o ministro do Supremo ligar para um senador e ameaçar um senador devido a um voto seu no Senado. E o Gilmar Mendes, segundo as minhas informações, minha apuração, o Gilmar Mendes, inclusive o Jacques Wagner não gostou, porque o Gilmar Mendes disse o seguinte: olha, ou você foi um gênio ou foi um idiota. Gênio, se isso aí foi para ficar com o pé em cada canoa, agradar o Supremo e agradar o Senado. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o governo acabou ficando ruim com todos os lados e, portanto, o Gilmar Mendes chamou o líder do governo de idiota. O ministro da Suprema Corte chamou o líder do partido, o líder do governo, de idiota, porque ele votou a PEC que acaba com a ditadura da decisão monocrática, que está destruindo a segurança jurídica no Brasil. Então a coisa está indo mal e o que a gente vê? A gente vê que o Supremo está se sentindo traído. Agora que vem a bomba. Por quê? Porque a eleição do Lula, né, dependeu do Supremo. Preste atenção nessa frase. A eleição do Lula dependeu do Supremo. Isso quer dizer que se não houvesse o Supremo, Lula não teria sido eleito. Está implícito nessa frase que o STF ajudou Lula a virar presidente ou não? A eleição do Lula, né, dependeu do Supremo. A vitória do Lula, enfim, toda essa reviravolta que houve, dependeu do Supremo. Com certeza eles vão rebolar e usar todo o malabarismo argumentativo para tentar empobrecer a gravidade desta fala. O Supremo foi o carro-chefe na defesa da democracia. Preste atenção, o Supremo foi o carro-chefe na defesa da democracia porque o Supremo, que deveria ser imparcial, basicamente ajudou o Lula a ser eleito. Mas calma que tem mais, a situação está ficando terrível no Brasil. Olha só, a carta na manga do STF para um eventual pedido de impeachment do ministro da Corte já está sendo considerado e pautado e debatido ali nos corredores do Congresso que está na hora de ter um impeachment do Alexandre de Moraes. Já passou de todos os limites, principalmente depois que o Clériston, uma pessoa inocente, morreu no presídio. Mas sabe o que o Supremo decidiu fazer? Presta atenção. Caso isso aconteça, os magistrados já têm uma saída. Devem julgar inconstitucional um eventual pedido de impeachment de um dos integrantes do STF e assim trancar a ação. Preste atenção, eles estão alegando que se o colegiado, o Congresso decidir algo, eles vão simplesmente falar que antes de analisar o mérito, antes de analisar as justificativas, os argumentos, a defesa, eles já estão dizendo que vão julgar inconstitucional. Isso está saindo na imprensa, no Globo. Isso aqui, gente, isso é ditadura.
Isso aqui é o fim da democracia, não existe Estado democrático de direito. Quer dizer que nós, deputados, senadores, se nós trabalharmos para conseguir o impeachment de um ministro do STF, eles já estão falando que vai considerar inconstitucional. Tá vendo aí? Agora, a bomba maior. Ministros do STF ligando para senadores e ameaçando os senadores. Olha o nível que chegou a nossa Suprema Corte. Presta atenção. Steve contando um segredo por telefone. Esse aqui é o senador Stevenson. Ele tá mostrando pro colega ali na bancada um áudio de um senador, tá? Eu vou descrever o áudio, tá? No áudio que eu ouvi aqui, esse áudio é a voz de um senador? É o senador. É a voz de um senador. Mas eu não posso publicar, não posso dizer, porque o senador não me autorizou. É a voz de um senador. Mas o que aconteceu nos bastidores, a votação da PEC 8 ontem, foi ligação de ministros para senadores. Ministro do STF. Ministro do STF. E o conteúdo do áudio é grave. É um conteúdo assim de... Nós estamos vendo o STF falando que não vai aceitar a decisão do Senado, estamos vendo o STF humilhando o Senado, humilhando o Congresso, a casa do povo está sendo humilhada, ligando para senador, ameaçando os senadores, ameaçando o líder do governo. Se isso não for o bastante para que haja uma reforma do judiciário e que para que nós possamos voltar a viver em um país democrático, então nada mais será. Agora nós temos um senador, esse aqui, o senador Stevenson, dizendo isso, dizendo que ministros do STF ligaram ameaçando. Esse é o Brasil que a gente vive agora. Mas dá tempo de resgatar. Dá tempo ainda da gente reagir e resgatar o nosso país. Um abraço. E lembrando, nós vamos sim mobilizar agora os deputados e o presidente da Câmara dos Deputados para aprovar essa PEC 8, para retirar a ditadura da decisão monocrática, e nós vamos aprovar mandato fixo para ministros do STF. Chega! O Brasil não vai mais continuar sendo uma ditadura na mão de uma pessoa. Um abraço. Alguns ministros do Supremo teriam passado a mensagem aos poderosos de que, se por acaso o Senado criar alguma espécie de rebelião maior, colocar lá em votação impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, eles vão jogar pesado e o Supremo vai declarar inconstitucional a declaração de impeachment eventual de ministro do Supremo Tribunal Federal. E outras regras que o Senado ousar desafiar o Supremo também vai chegar e vai declarar inconstitucional, inclusive utilizando-se dessa lei, da nova regra colegiada. O colegiado vai dizer que é ele que manda e vai mandar 11-0 no placar. Então se preparem, né, que o bicho vai pegar. 11-0 não, 10, né, que ainda não tem o 11º para dar essa definição. Mas a coisa promete pegar. Se já está feia a maior crise institucional brasileira, pode esperar que ela ainda tem tudo para piorar. É engraçado de ver, né, uma reação assim do presidente do Senado numa coletiva, quer dizer, dar uma resposta tão dura assim, né, aos ministros do STF, porque ele não gostou nada das críticas que recebeu, né? Assim, Rosana, agora, antes de analisar essa reação forte do presidente do Senado, vamos tentar entender essa reação forte do Supremo, porque essa reação forte do Supremo, ela não faz sentido. Essa proposta de emenda à Constituição 8, que foi aprovada, de iniciativa do senador Euriovisto, como bem colocou o colega Serrão, ela não traz nada de absolutamente novo. É um princípio que já está lá na Constituição, que é o princípio de que decisões que derrubam leis que foram aprovadas por todo o Congresso, leis que depois de serem aprovadas por todo o Congresso são sancionadas pelo presidente, não podem ser derrubadas por uma pessoa, por um único ministro. No Supremo Tribunal Federal se entendia que só a maior parte, a maioria do Supremo poderia derrubar, mas se entendia também que o ministro sozinho poderia dar liminar. O que o Senado está fazendo é fazer uma interpretação da Constituição, deixar claro no texto constitucional que não é só a decisão definitiva, é também a decisão liminar, aquela provisória, aquela cautelar, que também tem que ser tomada por maioria de membros. É algo absolutamente razoável, não é nada que foge da Constituição, que fuja do razoável. Então, por que é que o Supremo reagiu de modo tão intenso? Vamos examinar essa reação do Supremo, que me surpreendeu muito, que foi absurda. Vamos examinar um pouco desse teatro de absurdos desses últimos dias. Vejam que houve um ataque de ministros do Supremo a senadores. Segundo jornalistas, o ministro Gilmar Mendes ligou para o senador Jacques Wagner e chamou ele de idiota.
não bastasse esse xingamento de bastidor, o ministro Gilmar Mendes chamou publicamente, em sessão do Supremo, não só o senador Jacques Wagner, mas todos os senadores que votaram a favor da proposta, assim como o presidente do Congresso, chamou-os de pigmeus morais. Isso, por si só, é um ataque, é uma quebra de decoro, inclusive passivo de avaliação e impeachment. Agora, com que fundamento que ele vai ir parte para ataques e agressões pessoais? Algo que é claro que não é incomum do ministro Gilmar Mendes. Mas qual poderia ser o fundamento para ele estar chamando e xingando senadores e com eles xingando a sociedade brasileira, porque aqueles senadores representam a sociedade brasileira? Com que fundamento moral o ministro Gilmar Mendes estaria chamando os senadores e seus representados, que são representados por eles, de pigmeus morais? Bom, vieram outras declarações que podem explicar um pouco o que está na mente desses ministros. Uma outra declaração que, nesse sentido, que ajuda a esclarecer um pouco, foi a declaração de que estaria acontecendo uma traição rasteira, uma união com o bolsonarismo. Agora, essa declaração de que haveria uma traição rasteira é um escândalo à parte, porque uma traição pressupõe um acordo. Então quer dizer que existia um acordo entre o Supremo Tribunal Federal e seus ministros com alguns senadores, e se existia esse acordo entre Senado e Supremo, de uma mão lava a outra, quem fez esses acordos? Quem foram os ministros? Quem foram os senadores que fizeram esse acordo? Qual o objeto desse acordo? E uma dica vem quando existe uma crítica por parte dos ministros, que veio à tona, de que estaria acontecendo uma união do Senado com o bolsonarismo. Peraí, então existia um acordo contra o bolsonarismo? Ora, isso vem à tona em uma série de declarações, como nós derrotamos o bolsonarismo, como nós permitimos a eleição de Lula, que Lula voltasse ao poder. Então, essa seria o segundo ponto, além de xingar, seria invocar um fundamento moral, uma traição, um acordo, que é um escândalo à parte. Isso aqui devia estar sendo discutido como um grande escândalo nacional, mas não para aí. Existiu aí ainda um outro fundamento dos xingamentos morais, que seria o fundamento de que os senadores estariam sendo ingratos. Houve uma espécie de cobrança de fatura, uma espécie de cobrança de conta, porque o Supremo elegeu ou permitiu eleger Lula. Gente, isso é um absurdo. Existe uma cobrança do Senado Federal para que o Senado se dobre ao Supremo por decisões que o Supremo tomou. Ou seja, quem está ferindo a independência de quem? Não é o Senado ferindo a independência do Supremo, é o Supremo ferindo a independência do Senado Federal. Mas mais ainda, o Supremo Tribunal Federal, ministros declararam aí de novo, em sessão pública, dizendo que as mudanças que o Senado está promovendo são uma tentativa de intimidação. Eles estão categorizando isso como um ataque à independência do Supremo Tribunal Federal, quando não é. É simplesmente uma medida técnica de aperfeiçoamento do Supremo. Eu acho que o Supremo tem que ter seus poderes contidos ainda mais, tem que ser reequilibrados os poderes, mas essa medida é tímida até, é pequena até para o que precisa ser feito. E um ministro disse que o Supremo está funcionando bem. Primeiro que a gente discorda que o Supremo está funcionando bem. Basta ver os absurdos, as grandes injustiças cometidas em relação ao 8 de janeiro, em relação à competência do Supremo para tratar o caso Bolsonaro quando não deve ser tratado lá, o Supremo se protegendo de investigações, arquivando as delações contra os seus ministros, mandando ofício para a Receita mandar parar de investigar seus parentes, e por aí vai. O Supremo não está funcionando bem, ele está atravessando e atropelando competências do Congresso. Mas tá bom, vamos assumir que o Supremo estivesse funcionando bem. Ainda que estivesse, essa PEC 8, essa proposta de emenda à Constituição aprovada, não interfere na independência dos ministros, não. Ela só regula, como disse o Pacheco, algo que já está lá na Constituição, um princípio da colegialidade, porque uma lei é feita por tanta gente, tantos representantes do povo, seja o presidente, seja o Congresso, que não pode ser derrubada por uma visão pessoal de um único ministro. Então vejam que esses fundamentos trazidos à tona pelo Supremo para dar essa reação incisiva, para chegar a xingar os senadores, dizendo que existiria uma traição, uma ingratidão ou uma intimidação, não se sustentam. Agora, mais do que isso, eles não pararam aí na reação, eles ainda fizeram uma chantagem. Quando eles reclamam do passado, de ingratidão, de traição, eles estão olhando para o passado, certo? Agora, quando eles fazem uma chantagem, eles estão olhando para o futuro e estão ameaçando em relação ao futuro. Eles ameaçaram ainda de fim de lua de mel com o governo Lula. Eles ainda disseram que vai acabar o diálogo com o governo Lula. Ameaçaram tudo isso se o Jacques Wagner não renunciar como líder do governo, o que é algo muito parecido com o que o Supremo fez recentemente em relação ao PGR.
Lembra que a gente conversou aqui em outro programa? Lembra que o Supremo Tribunal Federal mandou um recado para a PGR que se não denunciasse, não acusasse Bolsonaro, eles estariam respondendo por prevaricação? Não bastasse acuar e não bastasse pressionar, chantagear a PGR, agora estão chantageando um poder da República, o Senado Federal. O Supremo quer se colocar e se derramar e mandar em todo o país, nos outros poderes. Ele sim está interferindo na independência dos demais. Agora, por que é que o Supremo está reagindo assim, muito acima do tom, para uma PEC que simplesmente é uma matéria técnica que aperfeiçoa o Supremo? A minha leitura para isso é que não faz sentido nenhum, a não ser que nós compreendamos que eles estão querendo traçar uma linha no chão. Eles estão reagindo muito acima do tom para que o Senado não cogite entrar com um pedido de impeachment, desenvolver, avançar um pedido de impeachment do ministro do Supremo. E essa preocupação, que eu suponho que é a que realmente existe, veio à tona agora com essas declarações recentes de que, se for tentado algum impeachment de um ministro, eles vão declarar inconstitucional. O que aí sim é uma absoluta quebra de institucionalidade pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Não admitir interferir no funcionamento correto e adequado do Senado Federal, porque motivos para impeachment existem de sobra. Supremo sobe o tom, Pacheco revida e avança com mais um tema indigesto. A situação entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal deve ficar ainda mais complicada nos próximos dias, após o deprimente espetáculo proporcionado por alguns ministros em razão da aprovação da PEC que limita as decisões monocráticas. O senador Rodrigo Pacheco não se intimidou e resolveu avançar com mais um tema indigesto: a PEC que fixa mandato para os ministros. O tema foi apresentado em uma proposta de emenda à Constituição que hoje está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Novos ministros do STF teriam mandatos fixos de 8 anos, sem direito à recondução, segundo a proposta de emenda à Constituição, PEC 16/2019, de autoria do senador Plínio Valério. Já outra notícia na tela. Em resposta a Moraes, OAB pede fim das violações de direitos. Entidade publicou nota após o ministro negar sustentação oral de advogados no TSE. A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou nesta quinta-feira, 23, uma nota em que defendeu o direito de sustentação oral nos tribunais e pediu o fim das violações de direito dos cidadãos. A mensagem foi divulgada após o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, negar o pedido de um advogado para realizar sustentação na corte. Infelizmente, as prerrogativas não têm sido adequadamente respeitadas, ocasionando a violação da ampla defesa com a supressão das manifestações verbais dos profissionais da advocacia, diz a nota assinada pelo Conselho Federal da OAB e Colégio de Presidentes Seccionais da OAB. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.